Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Esse aqui é o Química da Hora. Eu estou aqui para ajudar a todos os alunos que estão entrando no ensino médio e também aqueles que já estudaram esse assunto e reverem, né, revisarem, porque o vestibular 2014 vai vir com força e estão precisando estudar, pegar livro de estudo, fazer exercícios. Então vamos lá. Eu queria primeiro dizer que muitos alunos do ensino médio, ou até mesmo do ensino fundamental, né, quando eles não dizem química, pô, ele encara essa matéria como se fosse um bicho de sete cabeças, uma coisa difícil. Mas não é. Eu vou mostrar pra vocês como não é. Então a partir de hoje eu queria ajudar a todo mundo aqui que está me assistindo a deletar isso da mente, tá? Temos que começar do lado positivo. Começar a falar, pô, química é massa, química é bom. Vamos lá, encarar a química. Porque a química é uma ciência que estuda as substâncias e as matérias, né? Eu particularmente gosto muito de entender as coisas e fazer experiências, claro. E queria saber se vocês estão prontos. Então vamos à química. Alguns me perguntam para que existe a química? Me explique para que estudar química. Eu fico indignado, porque minha resposta é simples. Para entendermos as mudanças e avanços tecnológicos. Fui direto. O rapaz para pensar, ou a moça, e fala: pô, faz sentido o que esse cara disse. Começam a pesquisar em livros, na internet, né, meio de comunicação, realmente o que a química proporcionou pra gente ao longo da história, né? E foi bastante importante. Então, hoje na nossa primeira videoaula, começaremos a entrar no mundo da química entendendo alguns conceitos fundamentais. Quais são esses conceitos? O primeiro conceito é da matéria. Vocês me perguntam, o que é a matéria? Como podemos defini-la? A gente define bem assim, qualquer coisa que tem existência real e ocupa um espaço. O material, as substâncias do qual são feitas, né? Simples definir a matéria. De novo, qualquer coisa que tenha existência física real e ocupa espaço, tá? Tá bom definido assim, ou então o material do qual as substâncias são feitas. Completo, desse jeito. Então, para classificar a matéria, temos a substância pura, tá? Que ela pode ser simples ou composta, e também temos a mistura, que ela pode ser homogênea ou heterogênea. Então, começaremos com a substância pura. A substância pura possui composição uniforme, definida e bem característica. Por que isso? Porque o exemplo, vou mostrar para vocês que é o exemplo da água, exemplo do ferro, do oxigênio, por aí vai. E como eu já disse, existem dois tipos, a simples e a composta. A simples, conhecida como elemento, e a composta, conhecida como composto. Primeiramente, a substância simples, ou elemento, temos um exemplo aqui de uma árvore com a troca dos gases. O ciclo do carbono com o gás carbônico, que é o CO2, entra na árvore e a saída do oxigênio, que é o O2. Aqui do lado temos uma tabela onde temos os elementos, onde o carbono, que é representado pela letra C, tem a variedade alotrópicas. Aí vocês me perguntam, e o que é variedade alotrópica? Variedade alotrópica é uma coisa fácil para a gente definir, que é uma maneira diferente, é uma capacidade que o elemento químico, como o carbono, oxigênio, fósforo e enxofre, como temos aqui, eles formam duas ou mais substâncias simples diferentes. Essa é a definição de variedade. Podemos definir como maneira diferente. A capacidade de um elemento químico é diferenciar substâncias simples que eles iam formar, tá? Aqui no carbono, que é representado pela letra C, temos o diamante, tá? E também temos o grafite, com variedades alotrópicas. No oxigênio, a sua capacidade
de maneiras diferentes, como é chamado, entre aspas, é o oxigênio, que é o O2, e o ozônio, que é o O3. No fósforo, temos a variedade de alotrópicas, o fósforo branco e o fósforo vermelho. E no enxofre, que é a letra S, também temos a maneira diferente, o enxofre rômbico e o enxofre monocânico. Então, voltando, o que é alotropia na química? Variedade alotrópica, o que é? É uma maneira diferente, entre aspas, onde mostra a capacidade de um elemento químico, como carbono, oxigênio, fósforo e enxofre, como temos aqui na tabela, formar duas ou mais substâncias simples diferentes. Tá? Aqui são os exemplos de substância simples, o elemento, como mostrei para vocês, e a definição. Vamos agora à substância composta. O que é a substância composta ou composto? A substância composta são as moléculas que são formadas por dois ou mais elementos químicos ou íons, também pelos aglomerados iônicos. E quais são os exemplos? Como se pode dar os exemplos disso? Pode ser a água, a glicose e a sacarose. Tá? É uma coisa fácil de a gente mostrar o que é a substância composta, as moléculas quando são formadas por dois ou mais elementos químicos ou íons. Fácil. Vamos agora à mistura, que é outro exemplo de matéria, sua classificação. Mistura. A mistura é formada por duas ou mais substâncias e se classificam em homogêneas ou heterogêneas. O que quer dizer isso? Ela é formada por mais de uma substância e ela tem sua classificação, que são dois tipos, que é a mistura homogênea e mistura heterogênea. A mistura homogênea, como nós vamos ver primeiro, é conhecida também como solução, são soluções, né? Elas apresentam um aspecto uniforme com a única fase, que são chamadas monofásicas. Ou seja, a gente está vendo aqui, como exemplo, a água e o sal, como primeiro exemplo, o álcool, que é feito de etanol e água, que é o álcool hidratado, e temos também o aço, onde tem a mistura de ferro e carbono. É incrível dizer que 98,5% do ferro que existe no aço vai contra 1,5% do carbono, que é o restante. Dizem que o carbono não é insignificante, mas mentira, tem sua importância sim, tá? Porque se não fosse o carbono, o aço não seria aço. Se fosse somente ferro, o nome do aço seria ferro, tá? Então tem sim sua importância, não esqueçam disso. Pode parecer pequena, mas tem sim sua significância. Outro exemplo de mistura é a heterogênea. O que é a mistura heterogênea, gente? Mistura heterogênea é quando apresenta mais de uma fase, tá? Ou seja, temos aqui os dois primeiros exemplos, água e óleo. A gente está vendo que o óleo está em cima e a água está embaixo. Tem mais de uma fase aqui, dá pra ver, são duas fases. Como também aqui na segunda figura, que também tem água e óleo, junto com um copo somente de água, você vê a diferença como eles ficam, tá? O óleo fica em cima e a água fica embaixo, não tem como errar. É simples. A terceira figura, temos o gelo e a água. O gelo, quando a gente coloca na água, o gelo não derrete imediatamente. O gelo fica um tempo para derreter. Então, enquanto o gelo não está derretido, quando o gelo for sólido, ele é uma mistura heterogênea que apresenta mais de uma fase. Depois que o gelo derrete, o gelo não faz parte da mistura heterogênea mais. Tá? A quarta figura, esse exemplo aqui, é do granito. Granito é uma mistura heterogênea, mistura. Por que mistura assim? O granito é feito de feldspato, quartzo e micas em proporções variadas. Tá? Ele não é uma pedra feita de uma substância só. É sim uma mistura. Além de ter também suas outras fases, que é a
anfíbolas, piróxinas, olívinas, tá? Mas isso não vem ao caso. Isso é mais pra frente. E por último temos sal não dissolvido. Poxa, mas na figura homogênea você falou água e sal como exemplo. Sim, mas tem sim sua diferença. A homogênea é a água e o sal. Quando o sal está dissolvido, você vê que a água não fica aquela cor transparente, fica uma coisa amarelada, branca. Dá pra ver que está misturado com algo ali, que ele não é só água. E no sal não dissolvido, o sal ainda vai se dissolver. O sal acaba se colocado na água e ainda não foi dissolvido. Então a mistura heterogênea que apresenta mais de uma fase. Você dá pra ver claramente que tem um sal caindo na água. E na mistura homogênea não dá pra ver isso. Você sabe que ali, pode saber que ali é água e sal, mas não dá pra ver o sal nitidamente e a água. Então, vou fazer uma revisão rápida do que eu ensinei pra vocês, tá? E nós vamos para o exercício. Vamos lá. Matéria. O que é matéria? Matéria é qualquer coisa que tem existência física real e ocupa um espaço. O material de qualquer substância são feitas, né? A classificação da matéria podem ser substância pura, sendo assim simples ou composta, e mistura, podem ser homogêneas ou heterogêneas. Substância pura simples, o que é? As moléculas são formadas apenas por um único tipo de elemento químico, exemplos de carbono e oxigênio, enxofre também, e a composta, temos chamado de composto. As moléculas são formadas por dois ou mais elementos químicos ou íons, aglomerados iônicos, desculpa. Exemplos da água, glicose, sacarose. Na mistura, ela pode ser homogênea ou heterogênea. A homogênea, que é conhecida como soluções, apresenta um aspecto uniforme com única fase, são as monofásicas. Podem ser água e sal, o álcool hidratado, que é feito de etanol e água, e o aço, que é a mistura de ferro com carbono. Também temos a mistura heterogênea. Elas apresentam mais de uma fase, como a água e o óleo ficam separados, a água e a areia, o gelo e água, quando o gelo ainda não foi derretido, o granito, por ser formado por feldspato, quartzo e micas, em suas proporções variadas, e o sal não dissolvido, tá? Então, eu falei aqui um pouco rápido, para o vídeo não ficar cansativo, e vamos ao exercício. Indique o grupo que só tem misturas. Na primeira alternativa, nós temos o aço, cobre e a água natural. O aço é uma mistura. Vocês estão lembrados do que eu falei na mistura homogênea, nas soluções, que o aço é sim uma mistura. É uma mistura de 98,5% de ferro e uma pequena quantidade de carbono, 1,5%. Dizem que é insignificante, mas não, tem sua importância, como eu já disse. O cobre não é uma mistura. Cobre é uma substância simples. Por que cobre é substância simples? Porque suas moléculas são formadas por um único tipo de elemento químico, como carbono, enxofre, oxigênio, tá? Água natural também é uma mistura, viu? Não podem esquecer disso. Na segunda alternativa, temos o aço, bronze e madeira. O aço é uma mistura homogênea também. Como já disse, é a mistura do ferro com carbono. O bronze também é uma mistura homogênea, que é formado pelo cobre e pelo estanho. Temos aqui, por último, a madeira, que também se enquadra como mistura homogênea, tá? Pelos seus constituintes naturais, componentes naturais, tá? Vamos pular aqui, vamos para a terceira alternativa. Ar, gelo seco e gasolina. O ar é uma mistura dos gases. O gelo seco é igual a gás carbônico. Se o gelo seco é igual a gás carbônico, o gelo seco não é uma substância composta. Você vê que as substâncias compostas são formadas por mais dos elementos químicos ou íons, os aglomerados iônicos. Então, não é uma mistura o gelo seco. O gelo seco é igual a gás carbônico, tá? E a gasolina é sim, tem sua mistura, tem vários componentes. Mas a letra A até agora e a letra C estão erradas. A letra D, a prata. A prata é substância simples, não faz parte de uma mistura. Por que a prata é substância simples? Porque as moléculas são formadas apenas por um único tipo de elemento químico. Como já dei exemplo, o enxofre, o carbono e o oxigênio. Por último, temos aqui também o latão, que é uma mistura,
E o petróleo também é uma mistura de vários componentes. Por último, temos o leite, sangue e oxigênio. Leite mistura? Sim, leite sim é uma mistura, tá? O leite é uma mistura homogênea. O sangue? Sim, o sangue também é uma mistura homogênea. E o oxigênio não, é aí que vem o erro. O oxigênio é uma substância simples, como eu já tinha dito antes, junto com carbono e enxofre, tá? Então a letra correta é a letra B, tá, gente? Aqui, letra B, com uma cor para você identificar certinho. O aço, bronze e madeira é a letra correta, tá? Então, gente, antes de terminar, fica aqui uma dica básica e importante para vocês que estão entrando no ensino médio e os professores costumam confundir a cabeça dos alunos com essa dica aqui. Também nos vestibulares, tá? Preste bem atenção na parte das provas de química. A mistura homogênea, como já disse, tinha dito antes, só vou dar uma revisada rápido. Tem o sal dissolvido na água. O sal, quando está dissolvido na água, tem uma cor diferente. Vocês podem saber que ali tem água e sal, mas você não está identificando claramente, não está nítido, tá? Você vê o sal de um lugar, tipo assim, de um lugar e a água no outro. Eles misturam literalmente. Fica uma cor diferente, amarelada, fica uma água com líquido branco, não fica transparente. Então você sabe que ali vai ser homogênea, porque tem só um aspecto uniforme com a única fase, são as monofásicas. Na mistura heterogênea, o sal não é dissolvido na água. Como assim? O sal, quando acaba de ser colocado na água, ele não foi dissolvido, ele vai se dissolver. Antes de ser dissolvido, ele é uma mistura heterogênea, porque tem mais de uma fase. Que é o exemplo de água e óleo também, água e areia, o gelo e a água quando o gelo não foi derretido, o granito. Então a dica é essa, uma dica bem importante. E lembre-se também do gelo e a água. O gelo quando não foi derretido, o gelo é uma mistura heterogênea. A partir do momento que ele foi derretido, ele não faz parte mais da mistura heterogênea, tá? Então, muito obrigado, galera. Queria agradecer por quem assistiu meu vídeo. Esse é o meu primeiro vídeo. Estou aqui programando para fazer meu próximo vídeo. E no próximo... Então, galera, após essa dica, queria agradecer a todos vocês que visualizaram meu vídeo. Lembrar vocês que esse é só o meu primeiro vídeo. No próximo, indicarei a você o meu site para visualizar todos os vídeos do Química da Hora. Queria agradecer bastante mesmo. Deixa eu dar mais uma dica a vocês. Lembre-se que o mais importante é o estudo. Quando você estiver se concentrando em casa, ou na casa do colega, você estiver estudando mesmo, passando ali tudo que você já viu, deixar tudo em mente, pegar uma apostila de estudo, fazer vários exercícios, procurar em livros, internet, pedir dicas ao professor, bastante importante. Então, se você gostou do meu vídeo, clica gostei, se não gostou, clica também não gostei. Comentem, façam perguntas que eu vou responder para vocês. Muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.